Agora no mês de julho, eu completei 26 anos de formado. E conversando com os meus colegas da minha turma, nós estávamos lembrando como o mundo era, no dia da nossa formatura. Como a gente pensava que ia ser e como era. Eu vou contar um pouco para vocês como que era, porque não é mais assim. Quando a gente estava na faculdade, eu fiz Universidade Federal do Paraná e fiz Hospital de Clínicas. Nos 2 últimos anos, a gente ficava lá fazendo plantões e mais plantões, em diversas áreas, que eram as áreas fundamentais. Cirúrgica, pediatria, ginecologia e a clínica médica. Eram vários plantões em seguida. A minha mãe nem me via mais. Obviamente que todos esses plantões faziam parte da grade curricular e eram gratuitos. Na minha época, para você entrar numa residência médica, as especializações não existiam, não bastava ser bom na prova, você tinha que ter uma nota muito boa na prova. Mas você tinha que ter um currículo de acadêmico. Então nós passávamos boa parte ainda do tempo que sobrava fazendo trabalhos científicos para publicar nos congressos que existiam. Então a gente ajudava os professores com tese de doutorado, tese de mestrado, publicação dos casos que a gente tinha. Tudo isso éramos nós que fazíamos. A gente que escrevia, eu que ia apresentar. Uma vez eu fui para Ribeirão Preto, junto com os colegas meus, apresentar o maior congresso de cirurgia experimental no Brasil que existia. Hoje não existe mais, porque nenhum acadêmico quer mais fazer isso. Os plantões que a gente fazia na emergência do Hospital do Cajuru eram gratuitos. Ninguém pagava nada. Nós não recebíamos nada, nem a comida, nem o vale-transporte. E a briga para fazer esses plantões era enorme. A prova era dificílima, tanto para o Nossa Senhora das Graças, como para o Erasto Gärtner, como para o Cajuru. Eram provas muito difíceis, onde muito poucos passavam. Eu entrei no Cajuru porque sempre gostei mais dessa parte vascular, de cirurgias de precisão e cirurgias que dessem um pouquinho mais de adrenalina. E lá no Cajuru eu ainda fiquei 2 anos, como chefe de equipe. E daí eu me formei. Aí eu fui para a residência da vascular, tinha uma vaga só no Hospital de Clínicas, aqui do Paraná. Era uma prova super concorrida, onde para você entrar, olha, era muito complicado. Entrando nisso, de presente eu ganhei 40 horas de trabalho no hospital a cada 48, onde a gente ficava 24 horas de plantão, após o plantão ia para o centro cirúrgico e operava tudo que tinha para operar durante o dia, junto com os professores, e depois ia para casa. E nos plantões não tinha essa história de ficar dormindo. Era só você para cuidar do andar inteiro. Não tinha troca. Agora você dorme, eu fico acordado. Não era assim que era. E depois você passava a visita em todos esses pacientes. Então, nós, da minha época, fomos forjados. Nós somos um tipo de médico que hoje em dia não tem mais. É um médico que é responsável, que faz medicina porque gosta, porque ama. É um médico que se doa para o seu paciente, que não está preocupado com que convênio que você tem ou que você não tem. Isso não é importante. O importante é cuidar de você. E na cirurgia vascular, mais ainda. Porque ela é uma cirurgia de muita precisão. Existiam certas tabelas. Você só pode fazer uma cirurgia de carótida sozinho se você tiver feito pelo menos 100 cirurgias de carótida acompanhado. Por exemplo, que cirurgião vascular que faz menos do que 10 carótidas por ano não era autorizado a fazer carótida, porque é uma cirurgia de precisão. Você começa a perder a mão. E isso é importante. As cirurgias de varizes naquela época eram cirurgias abertas, onde a chance de uma trombose ou de uma embolia pulmonar era muito maior do que hoje, com as tecnologias que existem. E talvez toda essa tecnologia maravilhosa que tenha vindo para nos ajudar também tenha ajudado a formar profissionais mais ligeiros, mais rápidos e que não tenham o mesmo comprometimento. E às vezes não têm a mesma titulação. E às vezes não fizeram nenhuma residência de cirurgia vascular. Fizeram uma especialização de uma duração que ninguém sabe. Então, se você valoriza a sua saúde, você não precisa pegar um médico formado há 26 anos atrás. Tem muitos médicos jovens e novos que são muito bons, muito talentosos. Mas pelo menos entre no site do Conselho Regional de Medicina. Isso ainda existe. Todos os médicos são obrigados a colocar lá os seus títulos e as suas especialidades e as suas pós-graduações. E isso interessa. Isso não é só mais um papel bonito numa parede. Dependendo da instituição que emitiu, essa pessoa batalhou muito. 4, 5 anos
trabalhando dia e noite, e estudando e fazendo provas e mais provas, para conseguir aquele papel na parede que tanta gente desdenha e diz: eu não dou bola para títulos. Mas devia dar. Principalmente se o título for certificado e emitido por uma instituição que tenha renome, como a Universidade Federal do Paraná, como o Hospital de Clínicas do Paraná, como a USP, como a Pontifícia Universidade Católica, que são universidades praticamente centenárias. E elas têm um nome a zelar. É muito melhor do que um certificado de um curso online por uma internet que ninguém sabe nem quem que deu a aula, né? E como que você consegue fazer um curso online de medicina, que nem tantos que a gente vê na Argentina e no Paraguai, e depois esses profissionais querem vir aqui sem fazer prova do Revalida para atender você e a tua família? Com curso online? Você entraria num avião com um piloto que fez um curso de pilotagem online? Para algumas coisas é necessária experiência, que vem com as horas de voo, com as horas de cirurgia, com as noites não dormidas e com o compromisso com a vida do outro. Então procure esse tipo de profissional. Procure alguém comprometido com você. Não alguém que faz dança na internet. Essa pessoa não é comprometida com você. E menos ainda com ela mesma. Não é nem bonito isso. Nas últimas semanas, para não falar no último ano, esse ano agora, né, o pós-pandêmico ele vem numa crescente de um tipo de paciente que não era tão comum assim. É um paciente que vem de outros tratamentos. Mas não é aquele paciente que fez um tratamento há 5 anos atrás. Não, é o que tratou há 2 semanas, há 3 semanas, há 2 meses atrás. E a gente já está quase que virando especialista em reformar trabalhos de outros colegas. Porque não ficou bem feito. Porque foi feito de uma forma que não é a melhor. E daí o paciente fica triste, fica chateado e acaba vindo aqui nos procurar. Isso acontece não apenas na cirurgia vascular, tem sido recorrente em várias áreas. De tal forma que a gente tem colegas de algumas áreas que realmente já se especializaram em resolver problemas de tratamentos anteriores realizados em outros locais. Algumas vezes até por não médicos. Então, apenas como utilidade pública, procure saber quem é seu médico. Entre no site do Conselho Regional de Medicina, verifique a especialização, verifique o registro de especialidade. Tudo isso consta lá no site do nosso conselho. O conselho é nosso, mas ele é para servir a você, para te dar segurança para a tua saúde.